Bom dia, vamos começar mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 29 ou 30 de setembro. E eu vou compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês já viram um pouquinho aí. E hoje eu vou começar um projeto novo que vai me demandar um tempinho, mas eu acho que vai ser bem legal e bem útil. Mais pra frente eu conto mais sobre ele. E eu vou trabalhar um pouquinho também, editar alguns vídeos. Hoje tem um vídeo de parto, vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho. E é isso, vamos lá pro nosso dia. Artlist.io. Eu terminei de ler um livro semana passada e aí eu fui contar quantos livros eu já consegui ler esse ano. E eu bati 35. Já comecei o 36º. E eu queria compartilhar um pouquinho como foi a minha volta com a leitura. Porque eu sempre gostei muito de ler, mas eu fiquei anos, sei lá, uns 4 anos, 4, 5 anos sem ler nenhum único livro durante o ano. Você já perdeu um hábito que você gostava muito e não sabe como voltar? Eu fiquei mais de 5 anos sem ler um único livro, mas hoje eu estou iniciando meu 36º só esse ano. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que eu consegui retomar esse hábito e como a leitura virou meu hobby favorito. Eu sempre gostei muito de ler, mas fiquei um bom tempo sem conseguir fazer nenhuma leitura. Só de pensar em ler um livro de 300 páginas já me dava desespero. Eu pensava, meu Deus, eu nunca vou terminar esse livro, eu não tenho paciência, eu não consigo me concentrar. Mas no ano passado, eu comecei a fazer parte de uma comunidade e eles me deram uma dica de fazer algo que se chama efeito paralelo, que é quando você cria uma certa disciplina em uma área da sua vida e isso vai refletir em outras áreas também. Normalmente as pessoas fazem isso com exercício físico, né? Se elas conseguem ter constância em fazer exercício e na academia, elas também conseguem ter constâncias em fazer outras atividades da vida. Mas eu preferi optar por outra atividade, sem ser o exercício físico. Então eu pensei, meu, acho que eu vou fazer com a leitura, porque é um hábito que eu realmente quero voltar a ter e eu estou tendo muita dificuldade com isso. E eu confesso que no começo foi super difícil, super. Eu não conseguia parar e sentar e me concentrar e relaxar, porque eu acho que a leitura, ela demanda esse você parar mesmo e respirar, né? Não dá pra você fazer na loucura do dia. É uma coisa que requer paciência, porque diferente de alguns entretenimentos, como redes sociais, você vai rolando ali o feed, vai passando muito rápido, a recompensa que você tem ali de prazer é muito mais rápido que a de um livro. Para você ter essa recompensa com a leitura, ela demora muito mais. E aí, no começo, eu demorei mais ou menos uns 3 meses para ler um livro assim de 300 páginas, nem era um livro grande. Mas eu me forçava a todo dia ler pelo menos uma página, porque eu tava zerada nesse hábito, mas eu tinha que me forçar a fazer isso. É engraçado pensar em como as redes sociais, o celular mesmo, ele deixa a nossa vida muito mais agitada, né? A gente quer sempre o imediatismo. Então eu estava acostumada a passar o meu tempo ali no feed, rodando, rodando, vendo vídeo de. Se fosse mais que 30 segundos, eu nem tinha paciência para terminar. Mas a leitura não. A leitura, ela começou a trabalhar esse outro lado, de ter mais paciência mesmo, de finalizar as coisas. E aí, a partir daí, eu me desafiava a ler pelo menos uma página por dia. Nem que se eu tivesse que ler, tipo, 11h30 da noite, mas eu não ia dormir sem ler uma página. E no fim, depois, com essa prática, depois mais ou menos de uns 30 dias, assim, eu comecei a gostar mais da leitura. Então, eu passava, às vezes, um pouco mais de 1 hora, assim, lendo tranquilamente. Depois disso, eu li um livro, comprei um livro. Na época, tava todo mundo falando, assim, aquele Verity, da Colin Hoover. E eu li ele, assim, numa noite, numa madrugada. E eu falei, caramba, olha só, pra quem não lia nada, ler um livro de madrugada, assim, eu virei à noite, né? Nem recomendo isso, mas
foi um despertar, assim, pra mim, pra falar, meu, realmente, você consegue, entendeu? E aí, nesse momento, eu vi que ler era prazeroso. E aí, depois desse livro, eu terminava um, já começava outro, terminava um, já começava outro. E no final do ano passado, eu comecei a fazer inglês online e tinha uma comunidade lá nesse inglês que eu fazia e a gente montou um clube do livro. A professora sugeriu um livro em inglês para começarmos a ler juntas, né? E depois discutir no final do mês um pouquinho sobre o livro. Era um prazo assim de 30 dias para ler um livro em inglês. E eu falava, meu Deus, eu comecei a ler em português agora, como que eu vou ler em inglês? E não que eu seja fluente, mas eu tenho um conhecimento assim já com inglês. Eu falei, meu, se eu conseguir voltar a ler, eu vou me desafiar também a ler em inglês. Eu acho que eu não termino em 30 dias um livro. Era aquele livro A Empregada, sabe? Também tava super hypado no ano passado. E eu falei, se eu conseguir ler um pouco desse livro, eu já vou ficar super feliz, né? Porque é um desafio mesmo. A leitura em inglês eu nunca tinha lido. E aí, por incrível que pareça, eu consegui terminar esse livro em 30 dias. Eu terminei no dia da nossa reunião para conversar sobre o livro, né, lá do clube. Mas eu consegui terminar. E eu falei, cara, eu fiquei tão realizada, porque foi um desafio mesmo, foi uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu nunca tinha pensado em fazer. E esse desafio deu um despertar assim, que eu falei, meu, eu consigo. Se eu me dedicar, eu consigo. E a partir daí, eu comecei a ler muitos outros livros. Eu li no total, no ano passado, uns 5, 6 livros, mais ou menos. E 3 deles foram em inglês, que foi a sequência da empregada, né? Todos eles eu li em inglês. Mas o mais legal é perceber que aquele esforço no início, né, que parecia impossível, realmente se transformou num hábito. E esse efeito paralelo realmente funcionou, porque eu percebi que comecei a ficar mais disciplinada em outras áreas também da minha vida, sabe? Também foi muito recompensador de colocar uma meta e você chegar no final. Muito se fala sobre meta, né? Mas às vezes a gente não dá a devida atenção, a devida gratidão depois que tudo se concretiza, porque você se sente mesmo realizada e capaz que você consegue fazer o que você propõe a se fazer. Você tem algum hábito que você quer colocar em prática, que você está tentando, quer retomar e não consegue? Me conta aqui nos comentários, vamos trocar um pouquinho de experiência. Quero saber de vocês também, o que vocês estão tentando. E aproveita também e me deixa uma indicação de livro. Eu tô bem nessa fase de leitura e eu tô procurando alguns livros para ler. Eu gosto muito dos livros da Freida McFadden, gosto de romance, de estilo policial. Todos os livros que eu comecei em inglês foram da Freida McFadden. Tem alguma outra autora, vocês que já costumam ler em inglês, que vocês indicam que tem uma fácil leitura, que não é uma leitura assim muito robuscada para o inglês, para quem tá aprendendo? Me deixa aqui nos comentários também. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual hábito que você tá tentando retomar, tá pensando em colocar em prática de novo? Quem sabe a gente se ajuda, a gente entra num desafio juntos. E se vocês quiserem também que eu conte um pouquinho mais sobre a minha experiência com leitura em inglês, me deixa saber aqui também nos comentários, que foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. E se você tá pensando, comece, porque não é tão difícil assim. E eu posso mostrar um pouquinho como que foi a minha experiência, aonde que eu li, se eu li online, se eu li em livros físicos, quanto tempo eu demorei, o que que eu aprendi. Me deixa saber se vocês querem, se vocês têm interesse de saber sobre esse assunto também. Já papiamos muito, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui agora. Tava aqui terminando de editar o vídeo e percebi que eu não gravei o final. Então eu vim aqui só pra me despedir. O vídeo de hoje foi um pouco mais curtinho, mas eu prometo que nas próximas eu vou tentar trazer um pouquinho mais de coisa. Essa semana foi bem corrida de trabalho e eu não consegui gravar muita coisa, pela falta de hábito mesmo, mas a gente vai melhorando, prometo. Um beijo pra vocês e até semana que vem.